Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Que bom que nós vencemos e estamos aqui nessa noite para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, né? Glória a Deus, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem guiado e Ele tem nos abençoado grandemente. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do 35 ao 41. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, fiquem à vontade. Glória a Deus. É encerramento da campanha. E tenho a certeza que o Senhor ouviu o nosso clamor. E diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disseram-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e disseram uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? O título dessa ministração de hoje que o Senhor me deu é: tempestades não anulam a palavra. E eu orando, o Senhor me direcionou essa palavra, e a gente sempre procura mais um pouquinho, né? Senhor, fala mais um pouquinho comigo, né, missionária? Senhor, fala mais um pouquinho. E eu assim, mas Senhor, já ministrei essa palavra tantas vezes. Parece uma palavra comum, e o Espírito Santo falou: na minha Bíblia não tem palavra comum. Sempre tem uma revelação nova, sempre tem um novo direcionamento, sempre há uma unção nova reservada para nós. Porque às vezes nós ouvimos essa palavra em um momento que está tudo bem, está tudo calmo. Mas e quando nós ouvimos essa palavra e nós estamos dentro desse barco, estamos dentro dessa tempestade, então a palavra ela vem mais poderosamente ainda para as nossas vidas, não é verdade? E Deus é maravilhoso, e Ele falou comigo: você vai falar sobre a tempestade de novo. E eu falei: amém. Então, aí lá em casa tem todo um esquema, né, amor? Na hora que a Mel dorme, que a gente corre fazer as coisas. Então a Mel dormiu e eu falei: Senhor, agora o Senhor precisa me dar alguma coisa, porque eu preciso ter a convicção daquilo que eu vou ministrar. E Deus começou a falar comigo. E o Espírito Santo me direcionou. E Ele falou assim para mim. Eu fui anotando tudo. Jesus chama os seus discípulos para viverem o sobrenatural. Quando Jesus separa os seus discípulos, é porque eles viveriam algo extraordinário. O caminho deles não seria mais um caminho de uma vida normal. Mas quando Jesus separa eles, é porque a partir daquele momento, eles viveriam e veriam o que é caminhar pela fé. Então eles veriam o coxo andar, agora eles iam ver o mudo falar, agora eles iam ver o defunto que estava cheirando mal sair da cova, eles iriam contemplar o sobrenatural. Mas quando Jesus fala: siga-me, talvez eles não imaginariam que eles iam
passar, o que eles iam ver, o que eles iam testemunhar da parte do Senhor. Mas Jesus chamou: siga-me, larga tudo. Você é pescador? Larga tudo, larga a pescaria e vem me seguir. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mateus era coletor de impostos, alguém que era odiado pelo povo. Jesus foi lá e falou: Mateus, vem me seguir. Mateus não pensou duas vezes, largou aquela posição de autoridade que ele tinha para seguir alguém que tinha mais autoridade, aleluia, que tinha toda a autoridade, o Senhor Jesus. Então eu vejo que Jesus chamou os discípulos para caminhar pela fé. Mas em contrapartida, nós vemos na palavra de Deus, quando fala de multidão. O que é multidão? É aquele aglomerado de pessoas que seguiam Jesus até um certo ponto. Seguiam a Jesus por causa das mãos, por causa dos milagres. Queria a provisão, queria ver a multiplicação do pão e do peixe. Mas quando Jesus dava uma apertada na palavra, saía um por um. E nós vemos isso aqui dentro, nas igrejas, em todas as igrejas nós vemos isso. Quantas pessoas, irmãos, para a glória de Deus, nós tivemos a honra de cuidar. E aí chega numa humildade, chega arrebentadinho, mais quebrado que arroz de terceira. E Deus é maravilhoso, Deus ouve o nosso clamor e começa a abençoar, e abre, e vai, e coloca em lugar. Mas cadê a multidão na hora de ouvir uma palavra? Cadê a multidão na hora de ouvir uma correção? Cadê a multidão quando Jesus fala: tem que fazer aliança, tem que comer do meu corpo, tem que beber do meu cálice? Cadê a multidão? Mas eu louvo o Senhor, porque nessa noite tem discípulo do Senhor Jesus aqui nesse lugar, aleluia. Discípulo que não está preocupado se vai ter, se não vai ter, mas confia que Ele é provedor, confia que Ele é o Todo-Poderoso, confia naquele que te chamou, aleluia, para andar sobre as águas, para viver o sobrenatural, aleluia. Chamou você para deixar tudo, então confia, porque Ele vai te surpreender, aleluia. Esse é o Deus a qual nós servimos. Multidão segue Jesus só em época de bonança. Segue a Jesus até um certo ponto. É dia de festa, opa, então vou seguir um pouquinho Jesus agora. Mas Jesus nos chama para ser discípulo dele, aleluia, louvado seja Deus. Os discípulos estão com ele porque foram chamados para deixar tudo e o seguir. Discípulos não estão com Jesus só em dia de festa, só em dia de bonança, só em dia de notícias boas, positivas. Discípulos estão com Jesus até na tempestade, no mar revolto. Aleluia. Ele nos chama para ser os seus discípulos. Aleluia, louvado seja Deus. E se é discípulo, não está ileso às dificuldades, às provações. E na verdade talvez é o contrário. Nós vamos passar por muita coisa para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o poder do Senhor se aperfeiçoe na nossa fraqueza. A Bíblia diz que o Senhor permite provações na nossa vida para nos fazer aprovados. Nos experimenta para que passamos no teste. Para que todos vejam, olha, ali foi Jesus que sustentou aquela irmã. Ali foi Jesus que está com aquele irmão. Só pode ser Jesus. Então Jesus não nos chama para nos andar cabisbaixo, mas Ele chama para glorificar o nome dEle na face dessa terra. Para que contamos grande testemunho daquilo que o Senhor tem feito por nós. E quando nós vemos essa palavra, irmãos, os discípulos, antes de entrar nesse barco com Jesus, eles já tinham experimentado muita coisa do Senhor. Eles já tinham visto muitos milagres. E o Espírito Santo pergunta para mim e para você:
Quantos milagres você já viu até hoje? Quantos milagres eu já fiz na tua vida até hoje? Seja numa provisão, seja numa porta aberta, seja a cura de uma enfermidade. Quantos milagres eu já fiz na tua vida até hoje? Levanta a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. O Jesus que faz de novo está aqui nesse lugar. O Jesus que abre porta de novo. O Jesus que multiplica de novo. Jesus que dá a segunda chance para discípulos está nesse lugar. Ele faz de novo. Ele resgata de novo. Aleluia. Ele unge de novo. Ele capacita de novo. Aleluia. Ele está nesse lugar, irmãos. Não podemos limitar o que Deus pode fazer na nossa vida, porque Ele faz além do que pedimos, além do que pensamos. Às vezes pensamos assim, nossa, Jesus já fez tanto milagre na minha área financeira, Ele faz de novo a hora que Ele quiser. Ele já fez tanto milagre no meu ministério, e o que é para Ele fazer de novo? Então os discípulos já tinham contemplado. Pedro sabia que ele mandava no mar e mandava nos peixes, porque foi num dia de frustração na pescaria que Jesus surpreendeu a Pedro. Pedro sabia que aquele homem dava uma ordem e os peixes vinham para a rede. E o mar que era desfavorável agora vira um mar para se pescar. O Pedro sabia. Quando Jesus manda ele pescar novamente, a rede se encheu, que o barquinho quase afundou de tanto peixe. Jesus está falando para nós, pesca novamente. Lança a rede de novo. Mas eu já fui, Jesus está falando assim como falou para Pedro, mas vai sobre a minha palavra, vai sobre a minha direção, lança de novo a rede, aleluia, porque você vai se surpreender com aquilo que eu vou fazer. Oh, louvado seja Deus. A essa altura, os discípulos já tinham visto o leproso ser curado, o paralítico andar, o chamado dos discípulos que eram um chamado de mim e de você, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Se Ele mandou você entrar para o barco, entra para o barco. Se Ele falou para você, olha, você vai entrar para o barco e tem mais, você vai passar para outra banda, creia que você vai passar para outra banda, você vai passar para outra margem, você vai viver o novo tempo que Ele te prometeu. Antes de entrarem, deixando a multidão, Jesus e os seus discípulos, e Ele libera a palavra, vamos para o outro lado. Ele não falou o que ia acontecer no meio do caminho, Ele só liberou a palavra, vamos para o outro lado. Jesus está te chamando para ir para o outro lado. Jesus está nos chamando para ir para outra banda. Jesus está nos dando essa palavra nessa noite. Vamos viver um novo tempo. Vamos viver a nova estação que Ele tem preparado para as nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, Ele entra com seus discípulos no barco. E a Bíblia diz que Jesus está na popa, pega uma almofada, um travesseiro e vai tirar um cochilo. Eu imagino que humanamente Jesus talvez também estava cansado, era muito milagre, era multidão e cura e liberta e tal. E Jesus pega e vai. Mas a Bíblia diz que nesse momento vem um temporal, vem uma tempestade muito forte sobre aquele barquinho. A tempestade era grande. E a Bíblia diz que os discípulos agora eles estão desesperados, achando que vão morrer no meio daquela tempestade. Achando que vão perecer. Achando que o barco vai afundar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quem está no barco, meus irmãos? Jesus está no barco, louvado seja Deus. Ele disse que nós iríamos atravessar, falou para os discípulos, liberou a palavra, vamos para outra margem, aleluia. A Bíblia diz que o desespero toma conta e os discípulos agora, eles vão fazer o quê? Eles vão clamar Jesus.
De terça-feira nós estamos vindo aqui porque nós estamos clamando Jesus. E quando nós clamamos a Jesus com sinceridade, Ele se levanta, Ele dá ordem, Ele traz a calmaria, aleluia, louvado seja Deus. Ele traz a resposta, Ele traz a solução a qual tanto precisamos. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Jesus, Ele se levanta, e imediatamente Ele dá uma ordem, Ele repreende o vento, Ele dá uma ordem, aquieta-te mar. E a Bíblia diz que tudo se faz calmo novamente. Oh, louvado seja Deus. Tudo se faz calmo novamente, louvado seja Deus. O vento cessa com a ordem de Jesus. O mar se acalma com a ordem de Jesus, aleluia. O clamor dos discípulos levantou Jesus e a ordem veio do trono. Irmãos, coisa boa é quando nós temos Jesus no nosso barco para clamar a Ele. Não consigo imaginar o que seria do nosso barco sem Cristo. Mas se Cristo está no barco, aleluia, a calmaria vem, ainda que a tempestade venha primeiro. A resposta de Cristo para os discípulos foi a calmaria. Tudo se fez calmo. Que bom poder despertar Jesus com o nosso clamor, aleluia, louvado seja Deus. Nós poderíamos clamar ao vizinho e a solução não viria. Nós poderíamos clamar numa lista de transmissão no WhatsApp e nada aconteceria. Nós podemos colocar no Facebook, como tantos fazem, irmãos, e nada acontece. Mas quando nós clamamos o Senhor Jesus, aleluia, o milagre vem, Ele cessa tudo, Ele libera a palavra, Ele dá ordem, Ele nos faz lembrar que foi Ele mesmo que nos chamou para atravessar do outro lado, aleluia. Louvado seja Deus. Nós podemos estar no barco com Jesus, mas nós não ficamos invisíveis para as tempestades da vida que vem para nos assolar, para nos derrubar, para nos fazer desanimar. Muitos estão iludidos pensando, eu vou para Jesus e vai acabar os meus problemas, e não vou mais ter tempestade, e não vou ter dificuldades. Mas o Senhor Jesus disse, neste mundo nós vamos ter aflições. João 16:33, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos vitoriosos com Ele, nós somos triunfantes com Ele, aleluia. Nessa noite recebe coragem, nessa noite recebe ânimo, nessa noite recebe a visitação do Espírito Santo, aleluia. Você não vai morrer, você não vai naufragar, você não vai parar, aleluia. Ele te levanta nessa noite e diz para você, coragem, não temas, sou eu, aleluia. As tempestades vieram sobre o barco dos discípulos. E muitas tempestades também vêm sobre as nossas vidas, irmãos. As tempestades da vida podem surgir em várias áreas. Para nos forjar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer orar mais, para nos fazer ficar mais parecido com o nosso mestre. As tempestades vêm. O luto chega, o boleto vence, os filhos dão dor de cabeça, o ministério nem sempre vai de vento em popa. Mas nós temos que ter a convicção de que Cristo está no nosso barco. E se Cristo está no nosso barco, ainda que a tempestade chega, ainda que a luta vem, nós vamos triunfar com Ele, nós vamos glorificar com Ele, nós vamos testemunhar juntamente com Cristo, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. O sustento vem dEle, o ânimo vem dEle, a força vem dEle, aleluia, louvado seja Deus.
Nessa noite o Senhor está falando para mim e para você. Você vai passar para outro lado. Você vai superar tudo isso. Você vai contar testemunho da tua história. Mas não é tempo de abaixar a guarda, de abaixar a cabeça. Ele te trouxe aqui para te animar e para me animar também. A Bíblia vai nos deixar alguns exemplos de pessoas que passaram por tempestades. Todo mundo fala, né, da paciência de Jó. Por que falam tanto da paciência de Jó? Porque Jó foi muito experimentado. Passou por tantas provações, irmãos. As tempestades vieram e vieram de uma vez só. Foi tempestade na finança. Foi tempestade que levou os filhos, que abalou o casamento, reputação não tinha mais, saúde muito menos. E Jó permaneceu fiel ao Senhor em tudo. Em tudo foi provado e aprovado. E por causa da sua fidelidade, da sua perseverança, não murmurou contra o Senhor. Ainda que a esposa tivesse falado, amaldiçoa o seu Deus e morre, ele permaneceu firme com o Senhor. E a Bíblia diz que a honra veio, a tempestade veio forte, mas quando a honra veio, veio em dobro. Quando a honra veio, a Bíblia diz que o Senhor restituiu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido por permissão de Deus. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida também. Eu não sei qual área está uma tempestade, está um mar revolto, está um vento forte. Eu não sei qual área você está passando por um tempo de desonra, mas o Senhor está falando para mim e para você: permanece fiel, permanece perseverando, permanece firme no barco, aleluia, continua me clamando, porque eu quero profetizar. A Bíblia diz, a minha e a tua, que o Senhor é Deus que restitui em dobro, é dupla honra, é porção dobrada sobre a minha vida e a tua, mas tem que permanecer firme, assim como Jó, porque o Senhor honrará duplamente cada área que tem permitido o inimigo tocar, aleluia. Você crê nisso? Glorifica o nome do Senhor. Jó passou por tempestades, tempestade forte. Ana passou por tempestade também. A Bíblia diz que o Senhor permitiu a esterilidade na vida de Ana. E não somente isso, já bastava o sofrimento da esterilidade. Vinha Penina para ficar cutucando a Ana, provocando a Ana, fazendo Ana chorar. Mas teve um dia que Ana, ela se posiciona. Ela não só chora, mas agora ela ora ao Senhor. E quando ela clama o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor abriu a madre de Ana. E a calmaria, a resposta do Senhor para a vida de Ana foi quem? Foi o profeta Samuel. Levanta a tua mão, quero declarar sobre a tua vida também. Talvez tenha alguma área que está estéril sobre as nossas vidas, alguma área que está travada, alguma área que está adoentada. E talvez tem Penina provocando. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Todo o inimigo que tem provocado, que tem se levantado, que tem usado pessoas para nos afrontar, para nos fazer desanimar, desistir, em nome do Senhor Jesus, está caindo por terra nessa noite. Por 7 caminhos está batendo em retirada, em nome do Senhor Jesus. O Deus que honra Ana, aleluia, está nesse lugar. O Deus que abre madre, o Deus que faz a promessa vir à luz, o Deus que cumpre a palavra dele, está nesse lugar, Ana. Então acalma o teu coração, louvado seja Deus, porque o tempo de calmaria vem, a resposta do Senhor vem para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Continua posicionada, continua clamando.
Não só chora, mas ora ao Senhor, aleluia. Porque o Senhor, Ele já escreveu uma nova história para a tua vida, Ana. É um recomeço, aleluia. É um sorriso nos lábios, louvado seja Deus. Deixa a Penina para lá e vive a tua promessa, aleluia. A tempestade também veio sobre Lázaro, amigo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava em missão. E vieram avisar: Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Jesus continua a missão dele, porque ele não queria curar Lázaro. Ele queria ressuscitar Lázaro. Jesus continua a missão dele. No quarto dia Jesus chega. A Bíblia diz que Lázaro já estava fedendo. E Jesus pergunta: onde colocaram ele? Mas Senhor, está fedendo. Não, mas eu quero ir até lá. Removeram a pedra. E sobre a palavra, uma palavra liberada da boca do Senhor: Lázaro, vem para fora, aleluia. Aquele que estava morto, aquele que estava cheirando mal, veio para fora. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida também. Pastora, não tem mais jeito, morreu, já está cheirando mal, não tem mais solução. Aquele que é a saída, aquele que é a calmaria, aquele que é o dono da palavra, aquele que é o dono da promessa, ele ainda chama para fora, aleluia. Ele chama para fora dos vícios, ele chama para fora da morte, ele chama para fora da prostituição, ele chama para fora da idolatria, ele chama para fora. Eu não sei qual Lázaro tem que vir para fora da tua vida. Talvez é um filho, um esposo, morreu, dormindo e não tem mais jeito. Jesus está falando sobre a minha palavra, tem jeito. Lázaro, vem para fora. Casamento, vem para fora. Filhos, vem para fora. Ministério, vem para fora, aleluia. Lázaro passou pela tempestade, mas Jesus o chama para fora. A tempestade passa, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus falava: olha, não vai acabar em morte, mas é para a minha glória. Quando eu comecei a caminhar com Cristo, parecia tudo assim, mil maravilhas. Borboleta voando, borboleta na barriga. Mas a tempestade vem. Quantas vezes a tempestade veio no ministério? Quantas vezes a tempestade veio na vida financeira? Quantas vezes luta com o filho? Quantas vezes, irmãos? Só Deus sabe. O mar agitou, a onda veio, o vento soprou forte. Mas Ele é o dono do nosso barco, aleluia. Ele nos chama para caminhar sobre o sobrenatural, aleluia. Ele traz a calmaria. Hoje eu estava contando um testemunho para uma senhora lá na rua de casa. Ela fala: meu Deus, Jesus fez tudo isso na sua vida. Contei um pouquinho do meu testemunho e ela falava: estou arrepiando aqui. Hoje virou testemunho, irmãos. Hoje virou testemunho. Mas quando a gente está no meio da tempestade, parece que não vai ter jeito, não é? Parece que não vai ter saída, que não vai ter solução. Mas aquele que dá a última palavra, aquele que libera a palavra de vida, está nesse lugar, aleluia, louvado seja Deus. Cada um de nós passou ou vai passar por alguma tempestade, em alguma área, em algum momento. Mas há uma palavra do céu que está ecoando aqui nessa noite. E é Jesus falando para mim e para você: passemos para outra margem, aleluia. É Jesus falando para mim e para você: você vai superar isso, você vai testemunhar isso. Tempestades não anulam o que já saiu da minha boca, filha.
Tempestades não anulam a minha promessa. Tempestades não anulam a aliança que eu tenho contigo e com a tua descendência. Tempestades não anulam aquilo que eu prometi na minha palavra para ti. Aleluia. Estou te amadurecendo, estou te forjando, estou fortalecendo a sua fé. E Jesus fala para os discípulos e fala para nós: homem de pequena fé, não duvidem do que eu posso fazer com esse barco e com essa tempestade. E Jesus falando para nós: não adianta pular do barco. Tem muita gente pulando o barco. Mas discípulo que é discípulo não pula do barco. É Jesus falando para nós: fica nesse barco. O verdadeiro discípulo sabe que a solução está em clamar Jesus. Clame Jesus e não abandone o barco. Clame a Jesus porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Aleluia. Não abandone os seus filhos. Não abandone a sua casa. Não abandone o seu ministério. Não abandone o seu chamado. Não abandone o seu trabalho, a sua empresa. Não abandone. Me pergunte por quê. Porque é nesse barco. É nesse barco que você vai chegar para outra banda. Mas pastor, o barquinho está capengando, mas é nesse barco que você vai chegar para outra banda. É esse barco que vai trazer bonança para a tua casa. É esse barco que vai experimentar a dupla honra que vem da parte do Senhor. É nesse barco, aleluia. É esse barco que vai chegar do outro lado. Quer que eu melhore para você? O Senhor está falando: não é tempo de trocar de barco, não é tempo de trocar de igreja, não é tempo de trocar de relacionamento, não é tempo de abandonar filho, não é tempo de deixar nada. Porque é no meio desse furacão, é no meio dessa tempestade, é no meio desse mar bravo, é aí mesmo que eu vou te honrar, aleluia. Não precisa mudar de endereço, não precisa mudar estilo, não precisa mudar nada. Porque é nesse barco que a honra do Senhor vai chegar para mim e para você. Você crê nisso? Aleluia, é nesse barco, é esse barquinho que o Senhor Jesus vai usar para te abençoar. O salmista, no Salmo 107, já sabia de tudo isso. Que diz assim, ó: na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Reduziu a tempestade a um sussurro, e as ondas sossegaram. Diante da calmaria eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. É Jesus falando para você: se alegra. Se alegra. Pastora, mas está doendo, mas se alegra. Está agitado, se alegra. Porque ali na frente, logo ali, na outra margem, o testemunho será grande, irmãos, em nome de Jesus. A calmaria não veio de fora do barco. A calmaria estava no barco. Jesus é a calmaria para toda a tempestade das nossas vidas. Paulo escreve em 2ª carta aos Coríntios assim: por isso, não desanimemos. Embora exteriormente nos desgastamos, interiormente estando sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório,
ou seja, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. As nossas dores, lutas, problemas estão nos aperfeiçoando para a eternidade. Por isso que dói tanto. Parece que pesa, mas Jesus está falando: tire os olhos daquilo que você está vendo e foque naquilo que é eterno. E foque naquilo que eu te falei, naquilo que eu te prometi. Tempestades não anulam a palavra de Deus. Tempestades não anulam a autoridade de Deus. Tempestades não anulam aquilo que é eterno. Tempestades não anulam o lugar que está sendo reservado para nós nos céus. Tempestades não anulam a glória que está por vir. Tire os olhos da tempestade e foque na calmaria do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Levanta tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai superar. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai testemunhar. O tempo de bonança vai chegar. Aleluia. E para a glória de Deus, e porque o Senhor liberou uma palavra, você vai chegar na outra margem. Aleluia, os teus olhos contemplarão aquilo que o Senhor falou para você no secreto. Os teus olhos contemplarão a palavra que foi liberada. Os teus olhos contemplarão, aleluia, o poder e o tamanho que tem o teu Deus, aleluia. Diante do teu Deus, essa tempestade não é nada, irmão. Então tire os olhos da tempestade e foque em Jesus, aleluia, porque o resto com Ele. Clama a Ele, porque Ele é poderoso para fazer, aleluia. Ele é poderoso para cumprir cada palavra e cada promessa que saiu da boca dEle, aleluia. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, por essa palavra nessa noite. Louvado seja Deus, e vamos adorar o Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Tempestade não anulam a palavra do Senhor, aleluia.